Então, posso dizer que o meu problema agora é o seguinte. Estou aqui no plano complexo, está aqui a origem. Vou desenhar um círculo unitário, vou desenhar uma reta aqui, sei lá, amarela assim, minha reta R. E eu quero mostrar que essa reta R vai virar um círculo passando pela origem. A minha observação é a seguinte, ó, como já falei antes, essa reta tem um ponto aqui, que é o ponto, se eu pegar esse ângulo reto, esse ponto é o ponto mais próximo da origem, é o menorzinho em termos de módulo. Logo, o inverso dele vai ter o maior módulo. Então, o inverso desse cara vai vir parar, sei lá, mais ou menos, sei lá, digamos, por aqui. Os outros vão andando lá para o infinito, o inverso vai cair aqui. Então, eu devo ter um círculo assim. Eu vou chamar esse cara daqui de U. Esse daqui deve ser 1 sobre U. E, como isso vai ter que ser um diâmetro, o centro do círculo, que é esse cara daqui, vai ser 1 sobre 2U. Então, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar os pontos dessa reta, eu vou pegar agora um vetor V aqui, digamos que seja unitário, V perpendicular a U. E vou dizer que eu quero os pontos Z, vão ser da forma U mais TV com T variando em R. E eu quero mostrar que esses caras vão estar sobre o círculo de centro 1 sobre 2U e raio 1 sobre 2U e módulo. Então eu quero o seguinte, ó, 1 sobre Z menos 1 sobre 2U, isso aqui tem que ser 1 sobre 2 módulo de U. Então, sei lá, vamos escrever isso, né? Isso aqui vai ser 1 sobre U mais TV menos 1 sobre 2U. Isso daqui é igual a 2U U mais TV U menos TV. Vamos pegar o módulo disso. Então estou pegando um cara dessa forma, estou pegando o inverso dele e estou olhando a distância dele a esse cara daqui que eu sei que se tudo der certo, esse tem que ser o centro, que é 1 sobre 2U. Então, pego o módulo, pego... Agora eu olho para isso aqui, espero que vocês não me matem por isso, mas isso aqui é U menos TV sobre U mais TV, módulo, vezes 1 sobre 2U e módulo. Esse cara daqui é o cara que eu espero que seja o raio, porque é a distância, essa distância aqui, isso é o raio. Agora eu vou dizer uma coisa, olha só, U mais TV é esse cara daqui. U menos TV é esse cara daqui. Esse ângulo é reto. Esse triângulo é isósceles. Então, isso aqui tem o mesmo tamanho. Então,
esses dois números complexos têm o mesmo tamanho, assim como o produto de dois números complexos tem o tamanho igual ao produto dos tamanhos, o quociente também é o quociente dos tamanhos. Então, esse cara daqui é 1. E a nossa demonstração está encerrada, milagrosamente. Vou confessar para vocês o seguinte, na aula passada, quando eu enunciei isso, eu olhei e disse, não tenho a menor ideia de como eu vou fazer. Mas aí ontem estava com pressa, não tive tempo de sentar, aí eu peguei lá o livro que eu mesmo tinha escrito e vi essa demonstração que eu mesmo tinha feito numa inspiração algum dia. Colei de mim mesmo. É menos imoral, né, do que... Assim, a gente não deve, em geral, dou esse conselho para vocês, não leiam demonstrações. Tentem fazer as demonstrações vocês mesmos. Só em desespero, assim, só depois de, assim, moralmente, depois de você passar 2 dias tentando demonstrar uma coisa e não conseguir, você passa a ter o direito de dizer, não, vou ter que olhar num livro e tal. Mas não é tempo perdido, porque aí quando esse tempo que você gastou, você aprendeu as dificuldades, e quando você olha a demonstração do outro, você entende como ele superou a dificuldade. Se você lê direto, você não aprende nada, ou aprende pouco. Bom, outra propriedade, também vamos tentar demonstrar da mesma maneira, né? Você tem um círculo unitário aqui, pega um círculo, eu estou sempre fazendo o desenho mais favorável, que é botar tudo do lado de fora e trazer tudo para o lado de dentro, mas as contas não estão levando isso em consideração, né? Então esse círculo aqui, ele deve virar, quer dizer, esse cara daqui deve virar, esse ponto daqui deve ir para cá, né? E esse daqui deve vir, sei lá, para algum lugar aqui assim. E esse círculo deve dar alguma coisa com essa cara aqui. Eu estou pensando em fazer a seguinte coisa. Vamos chamar um ponto aqui, sei lá. Chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse daqui é 1 sobre A, esse daqui é 1 sobre B. Se tudo correr bem, assim como isso aqui é um diâmetro, isso aqui é um diâmetro. Aí a gente pega aqui um ponto Z e o 1 sobre Z vem parar, sei lá onde. Então, como a gente já viu, esse Z estará nesse círculo de diâmetro AB se e somente se esse ângulo for reto. E esse aqui estará nesse se e somente se esse ângulo for reto. Então, talvez a gente consiga provar que esse ângulo é reto a partir desse ser reto. Quer dizer, a gente tem aqui que... Aqui a gente sabe que Z menos A vezes Z menos B, parte real, né? Acabei de fazer na minha revisão, de observar que o produto escalar, né? Eu observei isso, que Z1 vezes Z2, se eu pensar como pontos do plano, e agora eu pensar como números complexos, esse produto escalar é o mesmo que fazer Z1 vezes Z2 barra e pegar a parte real. Tá? Lembrando, ó, repetindo aqui, Z1 igual a x1 mais y1i, Z2 igual a x2 mais y2i, Z2 barra é igual a x2 menos y2i, Z1, Z2 barra é igual a x1, x2 mais
y1, y2 mais I vezes y1 x2 menos x1 y2. Então, a parte real é o produto escalar. Então, isso aqui dá zero, porque esse ângulo é reto. Agora, aqui, ó, a gente teria que olhar para 1 sobre z menos 1 sobre a vezes 1 sobre z menos 1 sobre b. E olhar para a parte real disso daqui. Será que vai dar certo isso? Não, isso aqui vai dar, é a parte real. Bom, isso daqui é A menos Z sobre AZ vezes B menos Z. Aliás, aqui é o barra, né? B menos Z sobre BZ barra. E agora? Tem uma coisa boa aqui, né? Porque aqui, essencialmente, é o A menos Z e o B menos Z barra, só que esses caras no denominador aqui, nos atrapalham. Sei lá, vamos talvez multiplicar pelo conjugado, mas vai introduzir um ruído aí na história, né? A barra Z barra, B barra, Z barra, tem muita barra aí. Esse negócio vai ser zero se somente se os produtos dos numeradores for zero. Mas... Mas a gente sabe por ali de cima que é. Não, mas não é o produto dos numeradores que é zero. Quem é zero é a parte real do produto dos numeradores. Só que se os denominadores... A questão aqui é essa, né? Esse vezes esse, essencialmente, é isso aqui, né? Os dois estão com o sinal trocado. Se eu pudesse dizer que a parte real desse número é a parte real do numerador, estava ótimo. Mas isso não está claro aqui, né? Porque você tem o AZ e o BZ no denominador. Será que se a gente fizer, tomar a providência de antes multiplicar, se a gente fizer, vamos pensar assim, talvez a gente possa fazer essa conta escrevendo assim primeiro, né? 1 sobre Z é Z barra sobre Z barra, e aqui seria 1 menos, seria A barra também não está claro que melhore, né? Porque aqui a gente vai introduzir um ruído. Então, vamos ver se vem uma ideia mais brilhante nessa história. Bom, voltemos aqui. A menos Z sobre AZ. E aqui a gente tem B menos Z sobre BZ.
barra. Então, o denominador, então isso aqui vai dar A menos E. Aliás, podemos trocar logo, né? Aqui fazer Z menos A, Z menos B barra, e botar aqui A, Z, B barra, Z barra. Vou dizer uma coisa para vocês, esse denominador é real. Porque, olha só, Z barra é real. E A e B, se eu tivesse escolhido assim, não dava. Mas assim, ó, eles têm o mesmo ângulo. Então, o B barra vai cair aqui. Quando eu multiplicar o A pelo B barra, os ângulos se somam e eu caio na reta real. Ó. Observando aqui, ó. Primeiro, ó, ZZ barra é real. Claro. E aqui eu estou na seguinte situação. Está aqui a origem, está aqui o A, está aqui o B. Então, se eu pegar o mesmo ângulo para cá, o B barra está aqui. Então, se aqui eu tenho o ângulo θ, aqui eu tenho o ângulo menos θ. Quando eu faço AB barra, eu somo os ângulos. Então dá um número real. Então esse cara daqui é real. Então a parte real desse número é este daqui, que é real, vezes a parte real desse. Só que a parte real desse é zero. Tá? Crítica é verdade que se pegar o conjugado de B menos E sobre BC, aí o conjugado de B menos E. O conjugado... na verdade eu não provei. Vamos fazer esse parênteses aqui, né? Quer dizer, o conjugado do produto é o produto dos conjugados, o conjugado do quociente é o quociente dos conjugados. Né? Então, se eu fizer Z1 vezes Z2 barra, isso é Z1 barra vezes Z2 barra. Quer dizer, aqui você teria que fazer x1 mais i, y1, x2 mais i, y2 barra, fazer essa conta aqui. Quer dizer, vai dar x1, x2 menos y1, y2 mais x1, y2 mais x2, y1, i aqui. E aqui a gente teria x1 menos y1i vezes x2 menos y2i. Então, isso aqui vai dar x1, x2 menos y2 mais x1 menos x1, y2 menos y1, x2 i, que é menos esse. Então, vale isso daqui. E, bom, para o quociente... Não, para o quociente você usa que 1 sobre z barra é igual a... Quer dizer, 1 sobre z é igual a z barra sobre módulo de z ao quadrado. Então, z1 sobre z2... Z1 barra sobre Z2 barra é igual a Z1 barra vezes 1 sobre Z2 barra, que é igual a Z1 barra vezes... Aí, 1 sobre Z2 barra vai ser Z2 barra barra, né? Bom, assim, Z1 vai ser Z2 sobre... E Z1 sobre Z2 barra vai ser Z1
vezes Z2 barra sobre Z2 ao quadrado, já que 1 sobre Z2 é Z2 barra sobre norma de Z2 ao quadrado barra. Então, isso aqui é Z1 barra Z2 sobre... que é igual. Na verdade, claramente isso é um exercício que vocês poderiam ter feito. Né? Mas, então, quando eu pego o conjugado do produto é o produto dos conjugados, o conjugado do quociente é o quociente dos conjugados, então as contas que eu fiz aqui, talvez de maneira um pouco leviana, já que eu não tinha parado para provar isso, estão justificadas. Então, moral da história, provamos com essa conta aqui que, quer dizer, retomando, né, nós provamos o seguinte: tem aqui o círculo unitário, tem aqui um círculo, aí a gente pega o invertido aqui, pega esses pontos, chama de A, B, aqui é 1 sobre B, 1 sobre A. Está claro isso, né? Que o A está mais perto do que o B, o 1 sobre A está mais longe que o 1 sobre B, da origem. Né? Aqui eu pego o Z, o 1 sobre Z, eu desenhei aqui, na verdade ele deveria ser do lado de cá, né? 1 sobre Z. E aí que eu provei que esse ângulo é reto, na verdade é 6 somente C, esse é reto. Porque, no fim, se a parte real desse número é zero, é porque, como isso aqui é real, então a parte real desse é zero, então vale a volta também. Então, o cara está nesse círculo, 6 somente C, a imagem dele está nesse daqui. Tá? Bom, tem uma outra propriedade que é mais... que é a seguinte: se você tiver... na verdade vale para curvas em geral, mas, se você tiver duas curvas, eu vou usar livremente a seguinte coisa, que essa transformação preserva a tangência. Quer dizer, se eu tiver duas curvas tangentes, aqui as imagens delas serão tangentes. Não é uma coisa tão simples de justificar, mas dá para acreditar. Então, o que eu quero provar é que se duas curvas se cortam aqui segundo um certo ângulo, então as imagens dela, quando eu inverter, vão se cortar segundo o mesmo ângulo. Posso fazer isso para retas. Realmente assim, como eu falei da vez passada, essa propriedade é uma propriedade geral de funções holomorfas, funções que são deriváveis no sentido complexo. Então vale não só para essa função, mas para muitas outras. Como eu não quero recorrer a isso, eu vou fazer uma demonstração geométrica. Vou fazer a demonstração geométrica seguinte, ó. Pega aqui uma reta. A imagem dessa reta vai dar um círculo aqui assim. Por simetria, ó, é claro que tem uma simetria aqui, tal que a tangente aqui é paralela a essa reta, assim como a tangente aqui. Agora vamos pegar, sei lá, outro círculo, outra reta aqui, cortando aqui no ponto P.
Então, essa reta aqui vai ter... vai dar aqui um círculo que eu vou desenhar em azul. Um círculo assim. E aí eles vão se cortar aqui no ponto pelinha. Agora, aqui ó, eu tenho uma tangente que é paralela. Pelo mesmo motivo, pela mesma simetria, esse círculo aqui é tangente, aqui é uma reta paralela a essa. Então, aqui, aqui nesse ponto, aliás, é isso no ponto pelino, né? Deixa eu... não vou fazer nada aqui no ponto pelinho, vou só observar o seguinte. Aqui, essa reta amarela é paralela a essa branca, essa laranja é paralela a azul. Então, esse ângulo é exatamente o mesmo aqui. Então, esses dois círculos se cortam aqui, segundo esse mesmo ângulo. Mas, olha, eles aqui também se cortam segundo o mesmo ângulo. Se aqui eu passar a tangente ao círculo branco e a tangente ao círculo laranja, né, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Estou usando agora o fato de que se eu pegar dois círculos assim, tem uma simetria perfeita aqui, de maneira que esse ângulo aqui e esse daqui são iguais. Então, como esse ângulo daqui é igual a esse, o de cá também é. Então, quer dizer, eu tinha duas retas se cortando segundo um certo ângulo, elas se transformam em círculos e os círculos aqui se cortam segundo o mesmo ângulo. Então, nessa aqui não usei os números complexos. Interessante que assim, essa seria a parte em que eu usaria mais os números complexos, usando derivada e tudo, mas ainda não posso.